Saúde o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Estamos felizes mais uma vez poder estar aqui, né, nesta casa, glorificando a Jesus. E esse lugar não é outro, a não ser a casa de Deus, né? Glória a Jesus. Hoje eu estava saindo de manhã e olhei para o lado dos presídios, né? Me preparei, porque eu ia para o presídio agora de manhã, lá em Franco da Rocha. Aí eu lembrei que lá tem o Evaldo, tem a irmã Romilda, tem mais uns 2 irmãos lá para atender. E eu olhei para o lado da igreja, eu falei, não, eu vou para a igreja. Eu tinha falado para o pastor antes que eu não ia estar aqui hoje de manhã, mas aí eu falei, não, eu vou para a igreja. Eu preciso ir para a igreja. E graças a Deus foi uma boa escolha, irmãos. Eu poderia ir embora daqui satisfeito agora, que eu estou cheio da graça de Deus, cheio do conforto de Deus, da alegria. E estou muito feliz mesmo. Jesus tem me fortalecido e me enchido da sua graça. Eu quero ler um texto sagrado com os irmãos aqui, no capítulo de número 15 de Gênesis. Está encostado em Apocalipse aí, Gênesis. A escola dominical é para isso, né? A Bíblia diz assim que as palavras dos sábios são como pregos bem fixados, dados pelo único pastor, né? E o Douglas trouxe aqui uma pregação muito boa no ensino, e daqui a pouco eu vou dar uma entortada no prego para não escapar. Porque se foi pregado, a gente tem que entortar a pontinha para não escapar, né? Capítulo de número 15, versículo de número 9. E em diante, que nos diz: E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente à outra parte. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão, saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-á e afligi-lo-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual serviram, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto, uma aliança com Abraão, dizendo, a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Amém. Podeis sentar em nome do Senhor. Glória a Jesus. O irmão Douglas estava falando a respeito de João Batista, né? Ali, o precursor de Jesus. E eu ali meditando, e eu vi que ele foi um engenheiro da elétrica, né? Que os profetas foram a pavimentação do bairro, e os trabalhadores, né, colocando os postes, e aí esticaram os fios, e aí depois veio João Batista falando, olha, vai chegar a luz aqui para vocês, viu? Instruindo eles, como aquelas pessoas que moram lá naqueles becos, naqueles valados, onde não tem rua. Então, o evangelho é assim, os trabalhadores vão, abre a pavimentação e começa a colocar os postes. Daqui a pouco chega lá a luz, que é o Espírito Santo, sobre as casas. E é uma alegria muito grande
quando chega a luz, ele diz assim, eu não sou a luz não, né? Mas eu vim testificar aqui. Alguém falou que não ia chegar, mas eu vim falar que vai chegar a luz aqui. E na verdade chegou a luz para todos ali, né? Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Jesus. Aqui nós estamos diante de uma palavra poderosa, aonde Deus faz uma aliança com Abraão, um concerto. Observa que Abraão, primeiro o Senhor Deus começa a falar com ele e diz assim, ó, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar aonde eu vou te mostrar ainda. Olha que loucura. Hoje nem a pessoa vendo, ele acredita. Quanto mais naquela época. E ele deu ouvido à palavra. E chegar em casa e falar, olha mulher, arruma todas as coisas, falar com o servo, arruma tudo, porque nós vamos sair agora. Para onde? Não sei. Vamos pegar o deserto aí, vamos. Mas será que ele está bom da cabeça? Fazer um negócio desse? Mas quem tem confiança, irmãos, ele sai. Como Jesus vinha andando sobre as águas, ninguém nunca andou sobre as águas. A água abriu para Moisés, o povo passou, mas Jesus vem andando sobre as águas. E geralmente Jesus ele vem por um caminho que nós não esperamos. Nós esperamos ele por todo lugar, mas ele vem por um caminho novo. Ele sempre cria uma maneira de chegar até nós. E ele vindo pelas águas, quando os discípulos ficaram com medo, pensando que era um fantasma, e então ele disse, não temas que sou eu, é eu mesmo. Aí Pedro falou, então, se é o Senhor, então manda eu ir ter contigo. Ele falou, vem. E ele saiu andando em cima das águas. Afundou, depois afundou, mas andou em cima das águas. Certa vez eu estava conversando com um missionário e ele falou assim, ó, se Jesus mandar eu subir num prédio daquele ali, sair e pular de lá, eu pulo. Coisa que Deus não vai fazer. Mas a confiança da pessoa. A pessoa não vai pular lá para se matar. Porque a voz de Deus ela é muito conhecida. Ela não é uma voz estranha. E Abraão, então saiu para o lugar aonde Deus ainda ia mostrar para ele. Imagina sair do meio da família, sair do conforto da casa e seguir, ainda levar pessoas com ele. Meu pai, saudoso, ele sempre dizia, se você coloca uma pessoa na estrada com você, você é responsável por ele. Se acontecer qualquer coisa, você é responsável por ele. Eu sempre tive esse cuidado, até nas viagens missionárias. E os recursos sempre pouco, falavam, não, peraí. Orava bastante para a pessoa ir, para ir com a gente. E tinha bastante pessoas com ele. E ele confiando no poder daquela voz que falou com ele, porque a voz de Deus, ela soa de dentro para fora, de uma maneira que não tem como escapar dela. A pessoa fala, eu não vou, daqui a pouco vai. Eu não vou fazer, daqui a pouco está fazendo. Olha, eu não saio daqui por nada, daqui a pouco está saindo. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mesmo Jesus que nos sustenta na grande cidade, sustenta lá no meio do mato, como fez com o irmão Claudinei, sustenta com o irmão, que já contou uma parte do testemunho aqui também, que passou por enfermidade, mas o Senhor Jesus foi com ele ali. Ou seja, Jesus te coloca no caminho que você não conhece, mas ele é responsável por você. Quantas vezes, irmãos, eu, lá na obra missionária, e desesperado, já quase na hora de pregar na igreja, na cidade do interior, e pensando, minhas filhas ainda pequenas, eu pensando, quem que levou elas para a escola hoje? Samuel pequenininho, às vezes eu saía, ele estava chorando, e eu falar, não, tem que me segurar aqui, e entrar e anunciar a palavra de Deus. Teve uma vez, eu me lembro que eu fui, minha esposa estava trabalhando numa concessionária aí de carro e não tinha ninguém para ficar com o Samuel. Eu peguei ele no colo, 2 anos de idade, um pouquinho mais de 2 anos, e levei ele. E quando eu cheguei lá, eu estava lá na igreja
e ele sentado no meu colo, e o povo do interior é meio duro. Aí eu ficava pensando, poxa, mas por que ele está com o menino ali no púlpito? Porque eles não aceitam isso, colocar criança no púlpito, essas coisas, né? Antigas. E Deus me revelou isso. Só que eu não tinha ninguém para ficar com ele. E eu com ele no colo. Aí na hora de pregar, aí eu peguei ele no colo e falei com os irmãos, falei, irmãos, se a raiz é santa, os ramos também são. E chamei ali 3 pessoas, 2 rapazes e uma moça, que Jesus mandou chamar. E falei, Samuel, coloca a mão na cabeça dele. Samuel tinha 2 anos. Hoje ele está afastado do evangelho e necessita da oração da igreja. E ele colocou a mão e Deus arrebatou os 3. Eu ia vir no outro dia. E eu tive que ficar lá 3 dias. Porque a moça ficou deitada no banco, tomada pelo poder de Deus. A sobrinha dela, com 6 anos de idade, foi subir em cima dela, foi batizada com o Espírito Santo. Começou a falar em mistério no 2º dia. E nós começamos a orar. Foi uma colheita muito grande, muitas almas se renderam a Jesus ali nesses 3 dias. E Jesus operou de maneira gloriosa. Deus tem a sua maneira especial. Casa também, irmãos, e não deixar nada. Até as baratas foi embora. Não aguentou a prova, não tinha nem fubá. Não tinha fubá. Eu falo isso para descontrair, mas é a verdade mesmo, não tinha nada. E eu saí, aí de repente, aí eu pegar o telefone lá do pastor João Rosa e ligar lá para a casa da minha irmã, aí a minha irmã atravessar a rua e chamar o seu... Oh, chegou uma caminhonete aqui com tudo, todas as despesas, com tudo que precisava aqui, eu amém. E aqui não foi diferente. Abraão foi chamado por Deus, aí Deus falou com ele, falou, olha, pega lá uma bezerra, pega assim de 3 anos, deu a orientação para ele, falou assim, fende no meio, e coloca uma banda de um lado, outra banda do outro, né? Isso aqui é um contrato que Deus fez com ele. Os 2 tinham que passar no meio. E Abraão, daqui a pouco as aves começou a vir sobre o que Abraão tinha feito para Deus, e ele enxotava, tocava as aves. Quantas vezes nós estamos fazendo as coisas conforme Deus nos mandou, nos orientou a fazer, e vem os demônios, ou os agentes de Satanás, tentar nos atrapalhar, tentar estragar aquilo que nós estamos fazendo para Deus. Mas Abraão reagiu, e é o que nós fazemos, nós reagimos através da oração, através da perseverança. Mas de repente o sol se pôs, né? E a escuridão caiu sobre Abraão, o lugar. Quem de nós nunca teve escuridão no ministério? Quem de nós nunca teve escuridão na vida? E é no meio da escuridão é que o Senhor nosso Deus aparece. É nos momentos mais difíceis que Ele aparece. Então, o Senhor se apresentou e olhou Abraão dormindo e viu a estrutura de Abraão, que ele não tinha condição de fazer esse contrato com Deus. Porque os 2 tinham que passar pelo meio, os 2. E quem violasse esse contrato, quem violasse, tinha que ser fendido no meio, como os animais também foram. E Deus olhou e viu que Abraão não tinha condição, na sua natureza humana, de assinar esse contrato com Deus. Mas Deus passou uma tocha de fogo, passou pelo meio. Ou seja, eu estou assinando por mim e por ele. Quem mexer com ele, mexeu comigo. Quem perseguir ele, vai perseguir eu também. E quem abençoar ele, eu vou abençoar. Quem amaldiçoar ele, eu vou amaldiçoar. O Senhor Deus passou pelo meio, confirmando aquele contrato. E não foi diferente com Jesus. Jesus assinou um contrato conosco. Nós não poderíamos sofrer a morte de cruz. Nós não poderíamos remir os nossos pecados. Mas Jesus subiu no madeiro por nós. E
assumiu a nossa culpa e disse: agora ele anda comigo, agora ele é meu. Ele não anda mais por fé, por vista, ele anda por fé juntamente comigo. Quem mexer com ele, mexe comigo. Quem desfazer dele, desfaz de mim. Quem o receber, a mim também me recebe. Jesus assinou por nós. Jesus se sacrificou por nós. Então, nesses altos e baixos, porque no meio da escuridão, a Bíblia diz assim que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e a nuvem é o pó dos seus pés. Não é fácil, irmãos, a luta. Às vezes a gente fala missionário, mas não é só missionário, não, é todos os obreiros. A vida do obreiro é como uma vela. Quanto mais ele está aceso, mais vai consumindo, vai acabando, vai indo. E tem que ficar aceso. Tem que ficar aceso até o final do ministério, não pode apagar, não. Eu me lembro uma vez que eu estava vindo de viagem e aí eu fiz as contas lá e o pedágio não dava para acabar de chegar em casa. Aí eu falei, bom, eu estou com fome, porque tinha entregado o jejum, falei, estou com fome, não tem dinheiro, não tem como chegar em casa mais, vou entrar nesse posto. Entrei no posto, encostei lá, aí liguei para minha esposa e aí falei para ela, ela falou assim, agora não tem como depositar, porque não tinha Pix, não tinha nada, e era de tardezinha, falou, não, amanhã eu vou na casa lotérica, então. Falei, então tá bom, amanhã você vai na casa lotérica, deposita lá um dinheirinho para me poder voltar, senão eu não vou acabar de chegar em casa, não. Vou ficar aqui. E como um missionário amigo meu, ele foi para um lugar distante, chegou lá, não deram nem a passagem para ele. Não sei se a mensagem dele foi boa, né? Não deram nem a passagem para ele. Aí ele abriu um lenço na praça e começou a pregar, e pregava para lá e para cá. Daqui a pouco ele olhou, tinha o dinheiro para ele comer, para ele ir embora e veio embora. Não ficou largado lá na praça. E no outro dia de manhã ela depositou o dinheiro, eu fui lá, entrei na cidadezinha, peguei o cartão da Fome Zero, né? Caixa Econômica Federal, coloquei lá na máquina, lá já saiu o dinheiro. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu dormi pobre e amanheci rico. Agora eu vou comer primeiro. Aí fui lá na padaria, tomei café, comi pão, à vontade. Aí depois fui bem tranquilo lá para o posto, entrei no carro e vim embora pagando os pedágios, glorificando a Jesus. Tem os altos e baixos. Mas sempre, quando nós estamos descendo, irmãos, nós aprendemos com Jesus. Pegar embalo para subir. Não pode parar aqui embaixo. Porque tem gente que está descendo, ele fica com medo. Fala, não, tem que pisar no freio, tem que pisar, solta o negócio. Deixa aí. Para pegar embalo para subir. Porque a maior alegria do médico, da equipe médica, é quando chega lá no hospital, que chega no paciente dele e vê a máquina fazendo assim, ó, subindo e descendo. Ele fala, está vivo. Agora, o dia que eles chegam, que olha que está zerado, ele fala, perdemos o paciente. É a tristeza. Então, a vida do crente é essa. É altos e baixos. Não tem vida plena, não tem vida sem prova. Tem alguns louvor por aí que canta que a prova acabou, que agora é só vitória. Não. Tem luta. Nós saímos de uma prova e entra na outra. Sai de uma luta e entra na outra. Quando não é da gente, é dos outros. Principalmente dos pastores, né? Os pastores abraçam tudo. A Bíblia diz, tomará, pois, alguém brasa nos seus braços sem queimar os seus vestidos? O pastor carrega brasa. Só vive carregando brasa. Para lá e para cá. E às vezes a gente chega nos lugares, irmãos, que Deus não fala nada. Mas aí você vai dormir, aí Deus mostra como é que está a situação da cidade, como é que está o lugar, quem é que está operando ali, de que maneira que você deve agir naquele lugar. Às vezes Deus deixa para revelar em cima da hora. Você fala, não, peraí, eu vou me preparar. E se prepara. Quando chega lá, não é nada daquilo. Joga tudo aquilo fora que você preparou e tem que entrar no plano de Deus.
na vontade de Deus, no que Deus quer. Eu me lembro uma vez que eu fui com uns irmãos fazer um trabalho missionário, e eu dirigi uma igreja, Assembleia de Deus Missões já, a igreja era toda missionária. Quando ia um, ia todo mundo. Juntava lá 4, 5 perua, 3 perua velha, 2 carros velhos, juntava tudo, fazia uma oração e chamava Deus mandava os anjos mecânicos, os anjos eletricistas, e mandava tudo, vamos embora, vamos para lá. E ia, ficava uma semana às vezes na cidade, e os prefeitos se rendiam a Jesus ali, ó, no trabalho. Pessoas daquela cidade importante, os donos de açougue falavam, não, a mistura, a carne vai ser por nossa conta. Durante a semana, todos nós vamos trazer as carnes aqui para vocês, cozinhar para comer, e as irmãs tudo cozinhando, para a gente comer, e o culto começava 9 horas da manhã, e meia-noite tinha gente pulando com um prato na mão, assim, comendo. Não parava o culto, era das 9 ao meio-dia, aí do meio-dia parava para almoçar, começava de novo, às 6 horas parava para jantar, começava de novo, aí meia-noite os irmãos ainda queriam ir para o monte orar ainda. E Deus operando maravilhas, curando, libertando, sabe, fazendo coisas extraordinárias, batizando com o Espírito Santo. E a gente levou um dia um irmão, e esse irmão adquiriu muita confiança dos irmãos, e eu fico com o pé meio atrás, irmãos, com o obreiro, porque tem que cavucar a vida dele no joelho, para saber certinho, né? Porque na situação que nós estamos hoje, irmãos, está um negócio muito difícil. E esse obreiro foi na frente, contra a minha vontade. Os irmãos falaram, não, deixa ele na frente, ele vai com fulano e com ciclano, deixa ele foi. E chegou lá, irmãos, ele descortinou uma chuva de barata em cima do banquete que Deus tinha preparado. E eu cheguei lá naquela preocupação, a gente consagrava bastante antes para ir. E quando eu cheguei lá, que eu olhei para o lugar onde é que era a pregação, estava tudo furado de bala. Furado, os buracos, tudo esburacado, o altar esburacado, tudo esburacado. E eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? A visão que Deus me deu. E eu fui orar a Deus, e logo no primeiro dia eu já vi que ele tinha entrado na mente dos irmãos, um trabalho que nós já estava lá. Nós pegamos uma igreja lá para ajudar, com 12 membros, estava com 350 membros já a igreja. E quando a gente ia para lá, em outubro, no mês de outubro, na última semana, ajuntava todo o campo para poder participar daquela festa. E houve um estrago muito grande. E nós voltamos de lá para cá, e na ida daqui para lá, eu estava com a minha esposa e com outro missionário, Matozinho. Acho que você conhece o Matozinho, Moreninho. Inclusive o Matozinho foi batizado numa dessas viagens com o Espírito Santo. E o Matozinho, do lado do Matozinho, falou, eu vi uma canoa preta atravessada no meio do caminho. E eu peguei e falei, é de Deus essa visão aí, irmãos. Vamos no Espírito, porque o inimigo vai lutar lá com nós na frente. Vamos embora. E voltamos dessa viagem, todo mundo triste, alegre. Fomos alegres e voltamos tristes. Aí não demorou 15 dias, eu peguei uma moto, orei bastante a Deus, peguei uma moto. Falei, Jesus, agora eu vou ter que ir lá no campo inteiro, desconcertar isso aí. Que esse camarada plantou no meio da igreja. E tinha 19 igrejas no campo. E eu saí, aí eu fiquei 14 dias fora, com a moto, com a barraca atrás da moto, e eu parava nos guardas para dormir, no lugar que eu não conhecia ninguém. Eu parava nos guardas rodoviários, armava a barraca, orava por eles estavam trocando de plantão e eu ia dormir. No outro dia orava pelos guardas de manhã cedo de novo e montava a barraca e saía. E peguei a lista com o pastor presidente Roberto Pavan, lá de Garça, a lista das igrejas. Ele avisou nas igrejas, olha, o missionário Ronaldo vai passar aí. E ele avisando, eu ia passando em uma por dia, passando nelas. E desfazendo, né, aquilo que foi feito. E às vezes esses pregadores itinerantes fazem isso. Chega e bagunça tudo a igreja e larga para lá. O pastor se virar e consertar aquilo. E graças a Deus, Jesus nos deu êxito nessas visitas.
e revelou muita coisa que estava acontecendo no campo, inclusive obreiros que estavam planejando sedição, obreiros que estavam querendo dividir a igreja, e no outro dia, saía da igreja, eu cheguei na igreja de Marília, por exemplo, em Monte Castelo, e eu cheguei de moto, já encostei lá, cheguei primeiro do que o porteiro. Aí encostei lá, e o porteiro chegou e abriu a igreja, pai do seu irmão, eu falei amém, entramos para dentro, já estava avisado pelo pastor presidente que eu ia estar lá, na igreja. E eu sentei, e ficou aquela cantarola, e ficou aquela, sabe, e cantava, e fazia, e acontecia, e no finalzinho, aí ele trouxe um pregador do Rio Grande do Sul, que era um amigo dele, que estava por lá, e no finalzinho, aí foi me ver lá, e falou assim, o senhor é o pastor Ronaldo, é o que o pastor presidente, eu falei, sou eu mesmo, mas fique tranquilo, não tem problema nenhum não, eu vou vir outro dia aqui, ele falou, não, vem aqui, traz uma palavra aqui. Aí faltava 10 para as 9. Aí ele falou para mim, 10 horas, tá bom? Eu falei, peguei o microfone e falei, olha, enquanto eu não entregar tudo que Jesus me deu aqui, eu não vou parar. Aí falei o que Jesus tinha que falar no lugar, e falei, agora nós vamos fazer uma prova aqui, se Jesus me enviou aqui ou não. Aí eu dobrei o joelho, falei, não precisa ninguém orar não, fica tranquilo. Dobrei o joelho e falei, Senhor, se verdadeiramente eu tenho feito alguma coisa agradável ao Senhor na tua obra, eu peço ao Senhor que o Senhor se manifesta nessa igreja. E a glória de Deus, irmãos, tomou a igreja. Várias pessoas caíram endemoniadas dentro da igreja. Crianças chorando, as mulheres caindo por cima de criança, foi uma bagunça. E os cantores, os pregadores, ele falou assim, irmão, ajuda nós a expulsar. Eu falei, não, ó, os obreiros aqui, ó, pede para os obreiros expulsar os demônios. Não, mas fica aí porque você vai jantar com nós. Eu falei, não, eu vou me entregar o jejum lá na casa do pastor João Rosa, 50 quilômetros daqui, não vou entregar aqui. Ele, não, mas nós vamos tirar uma oferta. Eu falei, também não, porque eu vim de moto, já para não ser pesado a ninguém. Fui embora. Montei na moto e fui embora. Quando foi no outro dia, eu estou lá de manhã, com o pastor Roberto Pavan, e aí ele pegou de manhã, era umas 11 horas da manhã, cheguei lá, que era 17 quilômetros do lugar onde eu estava, e quando eu cheguei lá, eu conversei com o pastor, eu falei, pastor, manda obreiro lá para a igreja de Monte Castelo, porque Deus me revelou que vai ter uma sedição grande lá, e a igreja não está ligada no campo, a igreja é do campo, mas não está ligada no campo. E contei para ele o que foi que aconteceu, e ele falou assim, por isso é que ele estava aqui 7 horas da manhã. Chegou 7 horas da manhã, chegou primeiro que eu, ele estava a 50 quilômetros de distância, e eu estava a 17. E aí o pastor mandou mais 2 obreiros para lá, e estava tudo certo, inclusive ele saiu, abriu um outro ministério, esse rapaz na outra semana, e alguns ainda seguiram ele. Então, a missão não é só ir lá abençoar o povo, não. A missão é enfrentar as coisas, né? É enfrentar os problemas também. É um auxílio, é uma força que Deus dá. O missionário, quando ele chega num lugar, ele não tem bandeira. A bandeira dele é o céu. A bandeira dele é o evangelho genuíno. E Jesus é que vai fazer a obra. Então, Jesus fez esse contrato conosco. Jesus nos chamou para a obra. Eu me lembro que eu estava no monte lá dos Menonitas, orando, e um irmão usado nas mãos de Deus, pastor Wilton, alguns devem ter conhece ele chamou eu e mais um irmão e falou assim, olha, eu vi Deus carimbando a carteira profissional de vocês dois, e vocês não vão trabalhar mais secularmente não, só na obra. Mas a gente com aquela preocupação, falei, bom, então Jesus tem que me dar uma condição para minha família se alimentar, para mim sair. Porque eu não posso ficar saindo e deixando todo mundo sem nada, né? Eu já faço isso de vez em quando. E quando chegou o tempo, irmãos, não demorou muito, Jesus não deixou eu trabalhar mais. E também não deixou eu fazer agenda nenhuma. Quando as pessoas me convidam para pegar em algum lugar, olha, marca aí na sua agenda. Eu falo, minha agenda está com Deus. Se eu vou orar, se Jesus mandar eu ir, eu vou.
porque Ele é poderoso para me levar e para me trazer. Nunca recebi nada, nunca pedi nada para ninguém. A gente recebe oferta, às vezes os irmãos oferecem oferta, olha, irmão, e quando a igreja é muito pequena, a gente deixa lá para ajudar os irmãos, né? Quando a igreja tem um poder aquisitivo bom, a gente até pega. Por quê? Porque vai servir para alcançar as igrejas mais pobres, mais distantes. E Deus tem nos honrado assim. E trabalhando com Jesus, irmãos, eu nunca tive problema com Jesus na estrada. Nunca. Nunca discutimos. Eu nunca questionei o que Ele faz. Com o homem a gente tem decepção, mas com Deus nós não temos decepção. Eu estava falando com a minha esposa no último culto, eu falei e ela disse assim, eu disse para ela, eu falei, olha, com Deus nós não temos decepção. Jesus sempre conhece o nosso caminho, Ele sabe. Antes de nós abrir a nossa boca, de longe a palavra de Deus diz que Ele entende o nosso pensamento e sabe o que vai sair da nossa boca. E eu fazendo a obra de Deus assim, irmãos, já escolhi logo o presídio, porque o presídio, se eu tivesse talvez em alguma igreja por aí, eu não estava, eu já tinha saído já. Mas no presídio, eu que tenho que tirar do bolso para chegar lá. Eu que tenho que me disponibilizar para chegar lá. Lá não tem a sacolinha da salva para pegar a oferta de ninguém. Lá não tem briga por causa que inveja, porque o outro está com o paletó brilhando, porque passou vagalume no paletó e o outro não tem brilho nenhum. Lá a roupa é tudo igual. As calças é tudo igual, é tudo bege. As camisas é tudo branca. Só que o respeito pelo Evangelho lá é maior. Porque a Bíblia diz que a alma farta, ela pisa no favo de mel. Mas a alma faminta, até o amargo é doce. Ah, mas ele errou. Errou na verdade. Errou mesmo. Mas quem não errou? Quem não errou? Tem um advogado lá no Belém, que ele estava dirigindo uma igreja, e ele parou de advogar, não queria mais advogar, só servindo a Jesus. O filho de uma irmã foi preso com homicídio, pego em flagrante, e a irmã orando na madrugada, Deus falou para ela, fala com o seu pastor. E ela não sabia que o pastor era advogado. E ela foi falar com o pastor, explicou a situação. O pastor falou assim, irmã, olha, eu vou orar, e se Deus falar comigo, eu vou lá defender seu filho. Tá bom. Ele foi orar, Jesus falou assim, vai defender ele. Ela não tem dinheiro, não tem recursos, vai defender ele. Ele foi. E chegou lá na cadeia, no corrozinho, né? Chamou ele, falou, olha, eu sou o pastor da sua mãe, também sou advogado, e vou te falar um negócio. Eu quero que você conte para mim a verdade aqui, e se você falar uma palavra de mentira, eu viro as costas, te deixo lá no tribunal e vou embora. Aí ele falou toda a verdade, como que foi e como que não foi. Ele falou, amém. O julgamento já está marcado, nós vamos... Chegou lá, ele esperou todo mundo falar. O promotor falou. E ele confessou, o rapaz confessou diante do juiz. Aí ele abriu, ao invés de abrir a legislação penal, a LEP, ele abriu Provérbios. E falou, aquele que confessa as tuas transgressões e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre nunca prosperará. E nesse versículo, dentro da Bíblia, ele começou a desfolhar a Bíblia e provou que todo mundo ali era errado. E todo mundo era réu ali dentro. Ele saiu com o rapaz abraçado e foi embora para casa. E o rapaz congregava com ele, virou um obreiro muito bom lá na igreja dele. Ele era pastor do Belém. Se eu não me engano, acho que era da Nova Cachoeirinha na época. Então ali dentro tem pedras preciosas de Deus. Ali dentro tem pessoas. Ali dentro tem alma que precisa ser alcançada por Jesus. E eu viajei bastante, andei bastante. Hoje eu não estou viajando muito, mas eu viajei muito para os presídios, conheci muitos diretores, funcionário de presídio, já veio, tirou férias, veio dormir na minha casa com a família. E voltar lá e chegar lá, e eles falam, mas você foi na casa daquele camarada, daquela pessoa. E ele disse, são crentes, servem a Jesus, todos eles.
Então é um trabalho, irmãos, que Deus chamou, é específico. Uns é chamado pelo hospital, outro é chamado para morador de rua, outros é chamado para cuidar dentro da igreja também. Cada um tem o seu valor. Mas Jesus me colocou ali porque, irmãos, quando eu dirigi a igreja, até vergonha de pedir oferta eu tinha. Não tinha como, era muito difícil. E lá, sempre Jesus me levou, sempre Jesus me trouxe. Hoje, qualquer cidadezinha do interior que eu chegar, eu tenho um lugar para ficar. Já não preciso dormir mais na barraca. Tem os irmãos me acolhem. Ah, vai vir para cá aquela festa. Já prepara um lugar para mim ficar lá. Para estar com eles à noite no culto, para se alegrar com eles ali. Então, a obra de Deus, ela é recompensada. Enquanto eu estava fazendo a obra de Deus, irmãos, Jesus foi cuidando da minha família, foi cuidando das minhas filhas, foi cuidando do meu filho, foi cuidando da minha esposa. Tive o privilégio de casar as minhas 2 filhas com 2 homens de Deus, que são meus filhos também. Temos uma consideração muito grande, como o pastor tem aqui pelos genros, né? E graças a Deus, Jesus nos tem estendido as mãos. Tem escuridão no ministério? Tem. Tem aqueles baixão que muitas das vezes parece que nós estamos raspando a barriga do avião no chão para subir de novo? Tem. Mas daqui a pouco nós estamos lá no alto, com Jesus, glorificando o nome dele. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor.